o mais popular do esporte brasileiro. Paixão nacional. Poderia ser exemplo de total alegria nos países se não fosse, por diversas vezes, palco de preconceito, racismo, por parte de torcedores, jogadores, técnicos, equipe, mídias, árbitros, enfim, outros ataques podem vir de qualquer lado. Continuam a ocorrer em uma época que tantos movimentos antirracistas são criados e disseminados em todo o país. Em 1917, o Diário Oficial Carioca publicava a Lei do Amadorismo, medida que indiretamente constituía-se em proibição velada do preto, tendo como consequência a exclusão de atletas negros no futebol. Hoje, os protestos e os pronunciamentos em defesa da erradicação do preconceito e do racismo aumentam, e é importante saber quando e como e por que a questão racial foi incorporada à legislação do futebol brasileiro. Considerada essa questão, o intuito dos autores de um artigo da Revista Brasileira de Educação Física e Esporte, que discute como a legislação do futebol aborda as questões raciais. Os pesquisadores realizam uma pesquisa documental dos principais argumentos e leis relacionados ao futebol brasileiro. A pesquisa não prescindiu do contexto histórico, focando o início da punição para um crime que viola os direitos humanos através do futebol no Brasil. Foram consultados para esse estudo códigos de ética e conduta e também documentos oficiais da Federação Internacional de Futebol FIFA e da Confederação Brasileira de Futebol, CBF, em defesa da justiça esportiva. As atitudes de combate ao racismo foram aumentando aos poucos por parte dos organizadores do esporte com deliberações mais bem-sucedidas de impedir os atos racistas no Brasil. Os autores chamam a atenção para o fato de haver necessidade de política de educação atuando na sociedade e participação dos clubes na realização dessa política. No Brasil republicano, o esporte era composto de uma elite econômica com a formação de times improvisados pelos setores populares que praticava em terreno que não havia sido ocupado pelo processo de urbanização. No século XX, o futebol passa de esporte amador e elitistas a profissionalizante, em que os jovens bem nascidos começa a dar lugar à camada popular aos negros. Surge no período o talento do jogador Leônidas da Silva, o Diamante Negro, que encantou o mundo da Copa em 1938, na França, o símbolo da integração dos excluídos pelos clubes. A profissionalização e a popularidade do futebol impressionam a legislação brasileira, como mostra a Constituição Federal de 1988, que, em seu artigo 217, determina que é dever do Estado fomentar as práticas desportivas formais e não formais, como um direito. Mas foi com o Estatuto da Defesa do Torcedor que as leis destacaram aspectos sociais do esporte, levando em conta o antirracismo no futebol brasileiro, abrangendo desde dirigentes a torcedores. Os autores consideram o artigo referido acima, 217, marca a legislação esportiva brasileira, devido ao pioneiro na questão de regulamentação, deliberando deveres do clube e as instituições de direitos dos torcedores. Mas foi bem depois as providências e critérios foram efetivados e realizados. Em 2004, a FIFA apresentou seu código de ética proibindo dirigentes, jogadores e agentes de agir de forma discriminatória em relação à etnia, raça, cultura, política, religião, gênero ou idioma. Código esse atualizado em 2020, apontando multas e interrupções de práticas esportivas quando da violação de algum direito referido. No documento, segundo os autores, os acordos e convenções internacionais voltados aos direitos humanos interferem positivamente nas leis do futebol brasileiro relacionadas ao racismo,
alerta-se para a importância de detectar, revelar e eliminar o falso mito de democracia racial no Brasil, onde o racismo e suas mazelas são os protagonistas diários nas ruas, nos jornais, TV e mídias. No Brasil, praticamente, não há políticas públicas que preservem eficazmente os direitos sociais humanos, políticos, culturais e a saúde psicológica dos negros. Principalmente, e nas palavras dos autores, é necessária a promoção de uma educação para relações étnicos, raciais e para a pauta do fortalecimento dos direitos humanos no Brasil através dos